Um bom dia a todos. O meu nome é Fernanda Barbosa, sou engenheira civil e atualmente mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais do Instituto Federal do Piauí e também autora do artigo cujo título é Análise de fatores que influenciam as propriedades físicas dos materiais, sendo de coautoria da Idila Holanda, Natanael Oliveira e dos orientadores doutora Valdeci Bosco dos Santos e doutor Gilvan Moreira da Paz. As propriedades dos materiais estão associadas a fatores que modificam sua estrutura e determinam sua classificação, como, por exemplo, as ligações químicas, defeitos cristalinos, temperatura e taxa de deformação. E quando falamos em ligações químicas, nos referimos a forças interatômicas que unem os átomos uns aos outros. Propriedades como temperatura de fusão e deformação dos materiais são influenciadas por essas ligações. Podemos citar a formação de substâncias sólidas à temperatura ambiente, que é favorecida por elevadas energias de ligação. Além disso, quando o material se expande durante o aquecimento ou se contrai no resfriamento, está relacionado com a curva de energia de ligação versus distância interatômica. E existem cerca de 3 tipos de ligações químicas, sendo elas a iônica, covalente e metálica. Onde a iônica se refere à transferência de elétrons de uma camada de valência para outra. Já a covalente resulta do compartilhamento de elétrons, enquanto na metálica os elétrons não estão ligados a nenhum átomo e se movimentam livremente ao longo do metal. Também há as ligações secundárias, que existem entre todos os átomos e moléculas e também influenciam as propriedades dos materiais. Por outro lado, o segundo fator diz respeito aos defeitos cristalinos, que são causados pela existência de impurezas na composição dos materiais. E eles são classificados em defeitos pontuais, lineares, planares e volumétricos. Os pontuais são imperfeições resultantes da agitação térmica e os lineares estão associados às deformações plásticas. Já os defeitos planares separam regiões que possuem diferentes estruturas cristalinas e os volumétricos ocorrem em 3 dimensões. Prosseguindo, o terceiro fator é a temperatura, que correlaciona as propriedades dos materiais submetidos à aplicação de calor. Por exemplo, temos a capacidade térmica, que indica a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um material. Já o coeficiente de expansão térmica relaciona a variação do tamanho do material quando ele é aquecido. E, por último, a condutividade térmica está relacionada com a capacidade de transferência de um calor de um material. Por outro lado, temos ainda a taxa de deformação, que é onde o comportamento mecânico de um material reflete a relação entre sua deformação a uma carga aplicada, podendo ser deformação elástica ou deformação plástica, e o grau em que uma estrutura se deforma depende da tensão imposta. Logo, a relação entre a tensão e a deformação é o módulo de elasticidade, que é característico de cada material. Portanto, o objetivo da pesquisa foi analisar as propriedades físicas dos materiais quando são influenciados pelos fatores de ligação química, defeitos cristalinos, temperatura e taxa de deformação. Logo, o trabalho envolve uma pesquisa bibliográfica com fundamentação em livros acadêmicos pertinentes ao curso de pós-graduação em Engenharia de Materiais e também sites que abordassem o conteúdo estudado. Para os livros, utilizou-se publicações datadas acima do ano de 1900 e para os sites, buscou-se informações atualizadas referentes ao ano de 2021. Para as ligações químicas,
temos que a temperatura de fusão dos materiais é influenciada por esse fator. A tabela 1 mostra a temperatura de fusão de alguns materiais de acordo com a ligação química. E podemos observar que para energias de ligação iônica muito grandes, os materiais têm temperaturas de fusão elevadas. Semelhantemente, para energias de ligação covalente elevadas, há também maiores temperaturas de fusão. Já para os materiais com ligações secundárias, eles apresentam menores energias de ligação e, consequentemente, menores temperaturas de fusão. E essas relações também influenciam diretamente a condutividade elétrica dos materiais. Por exemplo, materiais com ligações covalentes e metálicas são bons isolantes elétricos. E, além disso, os materiais também podem ser classificados conforme o tipo de ligação. Por exemplo, cerâmicas possuem ligação iônica, os polímeros, ligação covalente, os metais, ligação metálica, e, por sua vez, os sólidos moleculares possuem ligações secundárias. Quanto aos defeitos cristalinos, eles influenciam a ductibilidade do material, como, por exemplo, o aço, que é uma solução sólida de carbono e ferro. Nesse caso, o ferro é um material extremamente dúctil e, ao passo que os átomos de carbono entram na sua estrutura cristalina, há um aumento da resistência desse material, sendo que quanto maior for o percentual de carbono acrescentado, menos dúctil o material formado ficará. Logo, podemos observar que a combinação controlada da introdução de defeitos gera materiais com distintos valores de ductibilidade. Já a respeito da temperatura, temos que o coeficiente de expansão térmica é inversamente proporcional à energia de ligação, onde podemos citar que as cerâmicas e vidros possuem baixos coeficientes de expansão térmica se comparados aos metais. Já a condutividade térmica, os metais são bons condutores de calor, pois possuem um grande número de elétrons livres, ao passo que as cerâmicas e polímeros são tidos como os bons isolantes térmicos, devido a apresentarem baixo número de elétrons livres. Por último, temos a curva de tensão-deformação de um material, que pode ser usada para identificar propriedades mecânicas como ductibilidade e fragilidade. A figura 1 ilustra o comportamento da curva em função do tipo de material, e podemos observar que há uma extensão do alongamento da curva maior para os materiais dúcteis, pois eles sofrem maior deformação quando submetidos à aplicação de uma carga. Por sua vez, os materiais frágeis têm curva menor, pois eles se rompem sem passarem por grandes deformações. Nesse contexto, a primeira curva é típica de um aço de baixo carbono, que é um material dúctil. Já a terceira é característica de ferros fundidos, com um comportamento não linear em baixos níveis de tensão. E a última é comum aos materiais cerâmicos e ligas fundidas de elevada dureza, pois apresentam um comportamento elástico e linear até próximo à sua ruptura. Com isso, pela análise dos fatores relatados ao longo da pesquisa, podemos concluir que os materiais com energias de ligação elevadas possuem altas temperaturas de fusão. A composição de materiais com introdução de defeitos cristalinos resulta na alteração de propriedades, como, por exemplo, a ductibilidade. Também, a variação no comportamento térmico dos materiais depende de fatores como energia de ligação, configuração eletrônica e grau de cristalinidade. E à medida que a tensão é aplicada, materiais dúcteis apresentam grandes deformações e os materiais frágeis, pequenas deformações. Com isso, agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, ao Congresso Científico da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de São Paulo pela oportunidade de submissão deste artigo e à orientadora doutora Valdeci Bosco dos Santos pela instrução do tema desta pesquisa. Essas foram as referências utilizadas ao longo da pesquisa
E com isso, encerro a apresentação e agradeço a atenção de todos.